passa por vários testes, prova teórica, prova prática e também avaliação psicológica. Mas o que será que é avaliado nesse teste e quem reprova? Nunca pode dirigir? São muitas perguntas que a gente traz agora as respostas nessa reportagem. Tirar a carta, ou melhor, tirar a CNH, a carteira de motorista, é aquele sinônimo de frio na barriga. Desde as aulas na autoescola até a prova prática com a temida baliza. Mas a verdade é que nos últimos tempos, o que tem tirado mesmo o sono de muita gente é o primeiro passo para começar toda essa saga da CNH. A avaliação psicológica. Eu fiquei meio nervosa porque a minha irmã já tinha passado por esse exame e ela acabou reprovando. A gente acabou não sabendo o motivo porque não deram retorno pra gente, né? As coisas que a gente responde ali também são um pouco diferentes, né, do que a gente está acostumado, então acaba ficando muito nervoso, muita ansiedade também, né? Esse foi o sentimento da Giovana, que passou recentemente no teste do Detran. Agora, com a carteira de motorista em mãos, o grande alívio de já ter concluído o processo. A instrutora até comentou que a galera que está fazendo as aulas teóricas online tem reprovado mais, e eu acabei reprovando por um ponto ali, mas daí consegui fazer de novo, passei. No exame prático consegui passar de primeira também e foi um processo tranquilo, assim. Acho que o mais difícil mesmo foi o aprender a dirigir, que eu comecei a aprender mesmo na autoescola. Não tinha pego o carro antes, então foi um processinho ali meio demorado, meio chatinho, mas deu certo. A nossa equipe de reportagem foi entender esse processo. Antes, a avaliação psicológica era chamada de exame psicotécnico. Após algumas mudanças, agora essa etapa é feita em duas partes, com uma entrevista e também com a aplicação de 6 testes, que envolvem atenção, memória, raciocínio lógico e também personalidade. Eles indicam coisas que muitas vezes até não é de percepção assim da própria pessoa. Então, com base em todos esses dados, eles são analisados, né, e visto potenciais riscos para o contexto do trânsito. Então, a atenção é um dado importante. Se há uma falha de atenção dentro do seu dia a dia, algo que aparece também no teste, uma grande dificuldade também ali na execução daquele instrumento, né, alguma outra falha também relacionada à memória que pode indicar também algum comprometimento nesse aspecto, questões também de personalidade por meio do instrumento, que também são fatores importantes para o trânsito. E é o teste de personalidade um dos mais comentados. Quem já fez a avaliação certamente lembra da etapa que você precisa fazer os famosos palitinhos. E é aí que muita gente se pergunta sobre a eficácia de um teste como esse. Então, a pessoa coloca das suas características nesse instrumento e ela não percebe. Então, ele avalia questões da agressividade, da impulsividade, da ansiedade. Ele é nunca interpretado de uma forma isolada. Não é porque deu alguma coisa no teste que a pessoa está inapta. Né? Então, isso é entendido, ele é interpretado com os dados da entrevista, por isso que ela é muito importante. O que é informado, o que é relatado na entrevista, para o melhor entendimento daquele dado obtido no teste. E os últimos dados de 2022 do Detran mostram que 70% dos candidatos foram aprovados de primeira na avaliação psicológica. Já 28% foram aprovados após uma segunda tentativa. E apenas 5% foram reprovados várias vezes por fatores psicológicos pessoais. E é aí que cabe recurso, e a pessoa pode pedir para refazer a avaliação com a junta psicológica do Detran. E esse foi o caso do Erlen, que depois de esperar muito para tirar a CNH, foi reprovado e questionou o resultado. Eu não acredito muito em segundas opiniões, né? Eu acredito em avaliações de outros profissionais. Eu queria ter uma segunda avaliação de um outro profissional, para eu ter um aval melhor, né? De como prosseguir nessa retirada de carteira. A psicóloga explica que nos últimos anos os números de reprovação diminuíram, mas que são vários os fatores que influenciam para que as pessoas não sejam aprovadas de primeira. Chega questões de alimentação, sono, cansaço, pessoas que trabalharam o dia inteiro, situações outras ambientais ali também, ou a forma como eu me sinto sendo avaliado também é um dado importante. Sempre pergunta para o profissional, então esclarece sempre todas as dúvidas antes,
até para tentar reduzir essa ansiedade. Se prepare para isso, para aquele dia da avaliação. Então, não fazer dentro de um meio tempo correndo, que tem que voltar ao trabalho, né, ou à faculdade. Lembrando, então, que todo candidato que passa pela avaliação psicológica tem direito a uma entrevista devolutiva